A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que estão inscritos neste canal, esses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar este culto aqui na sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. 12 e 19, 17 do 8 de 2026, mês de agosto, segunda-feira. 17 do 8 de 2026, segunda-feira. 12 e 19 da tarde, e culto completo da tarde que vai ser. Êxodo capítulo 40. Jeová manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação, e porá nele a arca do testemunho e cobrirá a arca com véu. Depois meterá nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterá nele o castiçal e acenderá as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurará a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porá água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurará a coberta à porta do pátio. Então tomará o azeite da unção e ungirá o tabernáculo, e tudo que há nele santificará com todos os seus vasos, e será santo. Ungirá também o altar do holocausto e todos os seus vasos, e santificará o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirá a pia, sua base, e a santificará. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. E vestirá Arão os vestidos santos, e ungirá, e os santificará, para que me administre o sacerdócio. Também fará chegar seus filhos, e lhe vestirá as túnicas, e os ungirá como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será para o sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E filho Moisés, conforme a tudo que o Senhor Jeová lhe ordenou, assim o fez. O tabernáculo é levantado. Aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou suas taubas, e meteu nele os seus varais, e levantou suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, e em cima, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, lá do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor Jeová, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, acendeu as lâmpadas perante o Senhor Jeová, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés, e pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiaria aromática, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de manjares, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as suas mãos e os seus pés, quando entrava na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor Jeová encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor Jeová enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor Jeová estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em toda a sua jornada. Está vendo, meus irmãos e irmãs?
Aí tem pessoas que falam, eu já vi pessoas falar que eles falam é Deus, mas eles não conhecem nem o nome do Criador, né? Eles acham que palavra Deus é nome. Não, palavra Deus não é nome, é só palavra, não é nome. O nome verdadeiro é Senhor Jeová, igual está escrito, Senhor Jeová. A palavra Deus só é considerada como uma palavra normal que nós podemos falar, mas não é o nome original do Criador. O nome original é Jeová. Entendeu? A nuvem cobre o tabernáculo. Aí quem fala para vocês que Jeová não mora dentro da igreja, que jejua, que consagra, que devolve os dízimos oferta, o Criador habita só em igreja que os pessoal são dizimistas, ofertante, jejua, consagra, ensina a palavra, igual eu estou ensinando a palavra aqui, constantemente, diariamente, de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite, aqui dentro da igreja, fazendo os cultos todos os dias aqui dentro, sem parar. Então, por isso que o poder dessa igreja só vai aumentando cada dia mais, igual está aumentando. Então, aqui já está confirmando que verdadeiramente o Criador mora dentro da igreja que vive em espírito. Não é todas as igrejas não, agora nos dias de hoje. Nos dias de hoje ele não está em nenhuma igreja não, a não ser só essa aqui. Entendeu? Por quê? Para você falar que Jeová está dentro da sua igreja, o povo tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que buscar, tem que ler a palavra, viver a palavra. Aí eu digo que Jeová está dentro da sua igreja. Fora disso, não digo que está. Nem o Pai, nem o Filho e o Espírito Santo. Portanto, não é só eu que digo, é a própria palavra que fala, que ele não habita em qualquer igreja onde o Espírito Santo dele não é falado, aonde que não é dizimista, que não devolve, que não paga os dízimos para ele. Ele não está. Então a palavra já é claramente. Por isso que está escrito aquela palavra, outra vez verei diferença entre aqueles que servem a Jeová e entre aqueles que não servem a Jeová. Entendeu? Porque os que servem a Jeová obedecem a palavra, vive a palavra, igual eu aqui, igual o pastor Simão Santo. Sempre vivi a palavra, tem 37 anos vivendo só da palavra. É a palavra que sempre abençoa a minha vida e que sempre muda a minha vida até o dia de hoje. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, minhas amigas? Lá a nuvem cobre o tabernáculo. O próprio Criador desceu lá, na congregação. Então, quando a pessoa fala assim, Jeová não mora dentro da igreja, sai fora dessas pessoas, que são pessoas negativas. E pessoa negativa, não devemos conviver com pessoas negativas. Igual eu, pastor Simão, eu já saí fora de muita gente. E até hoje continuo saindo. Porque pessoas que não seguem a palavra de mudança que eu estou pregando, ela não merece estar ao meu lado. Entendeu? Então é assim que Jesus também falou, que a gente tem que separar. A gente tem que separar o joio do trigo. Ou seja, a gente tem que separar pessoas. Igual lá no céu, no novo planeta onde que nós iremos, só vai morar escolhido. Não vai morar todo mundo, vai morar escolhido. A mesma coisa aqui. Eu só olho quem está do meu lado aqui só. O resto eu não olho o resto não. Tá vendo isso aqui? A nuvem cobre o tabernáculo. Assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos, se liga bem teus cérebros. Se é que tem cérebro. Se não tiver cérebro, vai tratar esses cérebros. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, que é a igreja. E a glória do Senhor Jeová encheu o tabernáculo, que é a igreja. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor Jeová encheu o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel, que são os filhos de Jacó, caminhavam em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor Jeová estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em toda a sua jornada. Então o Criador mora dentro da igreja que está em espírito, que devolve os dízimos à oferta, e que
vive conhecendo a palavra, vive estudando a palavra, vive examinando a palavra? Sim, ele está. Agora nessa igreja que ele está. Aqui ele está. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui. E sempre está aqui. Porque aqui foi levantado. É para o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhar aqui cada dia mais. Aleluia. Por isso que essa obra aqui não para por nada. E por causa da minha fé também. Eu tenho muita fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vamos agradecer, soberano Javá, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto nessa tarde. Abençoa somente os inscritos e os que vêm aqui nesta igreja. E os principais que eu te peço, as bênçãos, vitória, os dizimistas e os ofertantes. Esta minha irmã que é dizimista e ofertante, e este meu irmão que é dizimista e ofertante, abençoa somente esses que eu te peço desde já. Amém e amém. Porque são eles que fazem a sua obra cada dia mais evoluir, crescer e ser mais conhecida. E é por isso que eu te digo que abençoa somente os dizimistas e ofertantes. Porque esses que estão dando honra para cá com os dízimos, com as ofertas, eu também estou dando honra para eles com milagre, bênção, vitória e toda sorte de milagre nessa terra. E aonde eles caminharem, a vitória vai caminhar junto com eles, somente para os dizimistas e os ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Por isso que eu digo, meus irmãos e minhas irmãs, o profeta só dá honra para quem merece honra. Eu que sou profeta, sou tudo, vou assim dizer, o pastor Simão Santos não dá honra para qualquer pessoa não, meu amigo, minha amiga. Só dá honra para quem merece, só para quem obedece a palavra, só para quem obedece essa palavra aqui. Ó. Se não obedecer essa palavra aqui e não obedecer a minha voz também, que estou falando a verdade, não é digno de receber nenhuma bênção da minha boca, não. Então até o próximo culto e o próximo vídeo. À noite estarei de volta com força completa. E sexta-feira, 21/8 de 2026, é o grande dia da comemoração desta igreja para comemorar os 9 anos desta igreja e deste ministério, que vai acontecer sexta-feira, 21/8 de 2026, mês de agosto, sexta-feira, quase chegando o dia, que vamos comemorar o grande dia que vocês nunca viram nas suas vidas. Até o próximo culto.